Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast e hoje a gente está aqui com a Andreia Miranda, que ela é contadora aqui na cidade e coach de negócio. Seja bem-vinda, Andreia. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer você ter aceitado o nosso convite. E a gente queria saber um pouquinho sobre quem é a Andreia, para você contar um pouquinho aqui pra gente agora. Bah, quanto tempo a gente tem? O que eu posso começar a dizer para vocês é que eu sou uma pessoa, por natureza, bastante inquieta. Eu sempre busquei saber mais do que o superficial. Então, isso em todas as áreas da minha vida, na vida pessoal, na vida profissional, na vida de amigo, né? Eu costumo dizer para quem é mais próximo a mim que o ser humano ele tem várias vidas, né? Várias vidas, e cada vida dessa a gente precisa fazer um processo de evolução em cada vida dessa. Então a gente, por exemplo, hoje eu tenho a vida de mãe, eu tenho a vida de avó, eu tenho, né, a vida de esposa, eu tenho a vida empresarial, eu tenho a vida... Então cada uma dessa é uma vida. E eu acho que a maior missão do ser humano é a gente equilibrar essas vidas. Então, às vezes eu deixo, por exemplo, a minha vida de amiga. Às vezes eu deixo um tempo ela sem ver as minhas amigas. Tá em desequilíbrio. Eu vou lá e... Então, a Andreia é essa buscadora de equilíbrio das vidas onde eu tive a oportunidade de ter, assim, né? De mãe, de profissional, de amiga, de voluntária na entidade, né, que eu faço serviço voluntariado, que é uma coisa que me resgata muito, né, que eu sou muito feliz em fazer. E é isso, essa é a Andreia, uma buscadora do equilíbrio nas vidas em que atua. E o que levou você a escolher a contabilidade? Então, a contabilidade, ela já é uma profissão predominante na família Miranda, né? Minha família já tem essa predominância. Várias pessoas da minha família já estão direto ou indiretamente ligadas à contabilidade. Então, o meu pai foi o primeiro contador de Imbituba, o primeiro escritório de contabilidade foi ele que abriu aqui, né? Em Imbituba. E eu sou de 1974, né? Hoje já está tudo bem, tudo muito bem resolvido, então tudo bem falar a idade, falar o ano que nasceu. Então, em 1989, meu pai disse, olha, André, começa a ir lá para o escritório, ver como é que é o movimento, né, do entra e sai, né, não para fazer algo, mas né, o movimento do escritório. E eu fui, o escritório do pai era lá em cima do Bar Rosana, ali na esquina, né, do Bar Rosana. E aí na sala do meu pai tinha 3 mesas. Tinha a mesa dele de atendimento, do lado tinha a mesa onde tinha a máquina de escrever dele, e inclusive, né, meu pai faleceu em 2017, a gente tem lá no escritório a mesma máquina, né? E na frente dessas 2 mesas tinha uma outra mesa que ninguém sentava ali. Então aquela ali ficava de apoio dos documentos e coisas assim. E naquela época eu estudava no Henrique Lage. Então o que eu fazia? Quando eu saía do Henrique Lage, eu entrava lá, né, no escritório, entrava na sala do pai, né? Entrava na sala do pai e sentava ali naquela mesa. E aí eu botava a minha mochila, que me recorda até hoje, uma mochilinha de costa, e xadrezinha branca com vermelho. Eu chegava e debruçava em cima daquela mesa de frente a mochilinha e ficava ali, braço cruzado, olhando o pai trabalhar e atender as pessoas, né? E aí foi ali que eu me apaixonei pela contabilidade, porque as pessoas que entravam para o pai atender ficavam de costa para mim. Eles ficavam de costa para mim e o pai, né, ficava de frente para mim, né? E aí eu me apaixonei pela contabilidade porque eu vi a forma como o pai tratava as pessoas. Foi isso que, sabe? E isso não tem a ver com os números, porque o que eu vi e eu ouvi ele falando sobre números, sobre impostos, sobre, sabe? Mas o que eu capturei daquilo foi a forma como ele levava aquela linguagem nossa, contábil, né, que é tão burocrática, às vezes tão maçante, às vezes as pessoas não conseguem entender. Foi a linguagem que ele levava para as pessoas, sabe, é que eu me apaixonei.
E aí o mais incrível disso tudo é quando as pessoas saíam da frente dele, né? E, oi André, oi, tchau André, sabe? Que me cumprimentavam, eu via o semblante daquelas pessoas, sabe? De tipo, poxa, alguém resolveu o meu problema, alguém me acolheu, né? E o pai sempre foi muito de acolher, né? Então, e foi ali que eu me apaixonei na contabilidade, porque eu via as pessoas, como as pessoas chegavam preocupadas e como elas saíam libertadas, porque receberam um acolhimento. Foi ali que começou a minha história. E como você equilibra a sua vida hoje, pessoal e profissional? Como esse equilíbrio? Olha, eu acho que essa é a segunda missão do ser humano, é equilibrar a vida pessoal da vida profissional, né? Como eu trouxe, eu entendo que cada ser humano tem várias vidas e que a gente tem que buscar o equilíbrio dela. Mas o maior desafio para mim, né, pelo menos essa é a minha realidade, é equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Hoje, depois de 30 anos na contabilidade, né, eu tenho um certo equilíbrio, eu tenho uma certa flexibilidade, né, tanto é que eu faço serviço voluntariado na entidade e isso faz com que eu não esteja dentro da empresa em tempo integral, né, mas esse para mim é o maior desafio. E o que eu aprendi e é o que eu exercito sempre é o seguinte, é ser integral nas vidas que eu tô. Então, se eu estiver lá dentro da minha empresa, eu tenho que ser, né, a dona, a gestora, a contadora responsável, que assina tecnicamente, que analisa um balanço, que atende o cliente, que apresenta um balanço para o cliente. É essa que tem que estar lá, integralmente naquele lugar. Quando eu chego dentro de casa, eu tenho um amigo que ele fala do cabide psicológico, vocês já ouviram isso, né? Ele diz assim, ó, que quando a gente chega na nossa outra vida, ou seja, né, é uma metáfora, né? Quando a gente vai para nosso outro momento, né, a gente deve deixar na porta, entre aspas, no cabide psicológico, aquela outra vida que a gente estava vivendo naquele momento, né? Ou seja, chegando em casa, eu tenho que deixar na porta de casa, lá naquele cabide psicológico, eu tenho que deixar a contadora, a quem analisa o balanço, a gestora, e aí de repente alguém pode pensar, tá, mas a gente está falando da mesma pessoa, né? Como ser íntegro nas vidas se a gente está sendo a mesma pessoa, mas tem como ser. Porque a essência é essa, né? Mas quando a gente separa e consegue separar, isso aí se chama maturidade, né? E é um processo natural e que leva muito tempo, a gente precisa separar. Porque aí, quando eu estou ali, eu não estou com o pensamento lá focado, puxa, tem que analisar um balanço, tem que atender o cliente. Não, eu estou ali pensando nas minhas filhas, fazendo uma comida, organizando a casa, cuidando do lar, né? Eu acho que essa é a segunda missão do ser humano, assim, saber equilibrar essas duas vidas. Eu acho que muitas pessoas têm dificuldade com relações, na maioria das pessoas, porque é algo difícil mesmo. Principalmente o contador, contabilidade, né? Que tem muita responsabilidade, muita empresa, muitas questões para resolver. Às vezes já vai para casa pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que resolver isso. Então eu acho bem importante, bem interessante. E que legal, que bom que você consegue. Eu acho que é uma dica. Eu me esforço. Eu me esforço. É uma dica para as pessoas também, né? Tentar separar um pouco isso, porque isso faz bem, é fundamental. Muito bem. E quais são os seus hobbies e interesses assim, fora do trabalho? Hoje, final de semana, não tô no trabalho, o que tu gosta de fazer assim? Eu gosto muito de ir à praia, de caminhar. Adoro caminhar na praia, eu gosto de ouvir música, amo cantar. Amo cantar, eu acho que na outra vida eu deveria ser cantora, porque eu gosto de cantar, então eu gosto de um karaokê. E eu gosto muito de passear com a família, adoro viajar e conhecer lugares novos, né, empreendimentos novos, negócios novos, né, até pelo perfil da contabilidade, né, quando eu chego numa cidade nova eu já fico antenada nos negócios que tem, tem uma lanchonete, eu fico buscando, né, o que essa lanchonete tem de diferente, qual é o diferencial dela?
eu vou num restaurante, o que esse restaurante tem de diferente? Eu fico capturando isso. Então eu gosto muito de viajar para ver o que é de diferente nos negócios onde aquele lugar tem, sabe? Mas acho que o mais relevante de tudo, que mais assim eu me sinto em casa, é quando a gente está num ambiente familiar. Sim. Esse é o meu maior hobby, de estar junto Estar com da a família. Aproveitar a família. Isso. E qual foi a maior lição que você aprendeu na sua vida pessoal que você aplicou lá na contabilidade? No seu escritório? A vida pessoal da vida profissional, o que muda é porque a gente, para atuar na vida profissional, a gente precisa de uma formação, né? Nós, como contador, a gente precisou fazer, né, a ciência contábil, advogado, enfim, né, cada um. Então, o que muda é porque na vida profissional a gente precisou de uma questão técnica, né, para poder exercer a função. Mas, tirando isso, né, nós somos as mesmas pessoas e tudo que a gente é e aprende vem de casa, vem do nosso seio familiar, né? Então, a forma como eu lido lá na minha empresa é a forma, e não tem, mas aí tem gente que diz assim, André, mas se a gente fizer bastante curso, se a gente se capacitar, e é isso mesmo, a gente precisa fazer bastante curso, se capacitar, porque não significa que eu nasci desse jeito, ou que eu estava num meio assim, que eu vou ser sempre assim, né? Senão não seria ser humano. O ser humano, ele tem um processo de evolução ao longo da sua trajetória de vida. Mas eu penso o seguinte, que tudo que a gente aprende lá na nossa casa, né, na nossa família, a educação dos nossos pais, os nossos irmãos, a gente leva para a empresa. Então, e aí, qual é essa, vamos dizer assim, qual é esse maior desafio, né? É saber o que eu estou levando da minha casa, da minha vida pessoal, né? Esse despertar da consciência, tomar consciência do que eu estou levando da minha vida pessoal para a minha vida profissional, sabe? E aí por isso que eu digo que eu sou uma buscadora, porque eu estou sempre pensando, o que eu estou levando? Sabe? Será que o que eu estou levando está agregando valor na vida de quem convive comigo? Porque tem pessoas que a gente vai conseguir se conectar, tem outras que não, né? Então, obrigada. E agora a gente queria saber, até a gente colocou ali na tela, como a contabilidade pode ajudar a sua empresa a crescer. Foi um tema que a gente achou bem interessante. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Como a contabilidade hoje ajuda as empresas a crescer? Olha, esse aí é tema para uma palestra, tá? Porque é um tema bastante amplo, né? Mas extremamente importante, porque a gente... E novamente, né, eu vou falar aqui a minha visão, né, a minha visão da contabilidade, né. No nosso país eu percebo que ainda existe uma crença muito forte, muito enraizada, de que a contabilidade ela serve para arquivar documentos, apurar imposto, né, e levar custo pro dono da empresa, né, para os negócios, né, enfim. E assim, realmente durante muitos anos no nosso país foi assim mesmo. Eu entendo, a gente teve a figura e eu vivi o restinho dos anos que o contador era o guarda-livros, literalmente. Sim. Né? Eu vivi isso, eu sou desse tempo, né? 32 anos de contabilidade, eu vim desse tempo, né? E tudo bem, mas assim, a gente já evoluiu muito e ainda assim tem essa crença de o contador é o apurador de impostos, o repassador de despesa para as empresas, sabe? Só que o que acontece? Nós somos muito mais do que isso. Eu ouso dizer, e a Karine Kijirin que não me ouça, de que a gente é um pouco psicólogo, por exemplo, sabe? E o que o psicólogo ajuda, ele escuta, ele ouve, né? E aí, né, por meio do que ele ouve e escuta e com base na sua experiência, expertise profissional, ele dá os encaminhamentos para aquela pessoa, né? O contador faz a mesma coisa nos negócios, sabe? Ele faz a mesma coisa. Só que assim, ó, o
o que eu percebo? Nós profissionais da contabilidade, e aí eu já não estou falando de repente não de vocês que são mais jovens, que estão no mundo contábil há menos tempo, né? E vocês já têm uma sacada muito maior, uma rapidez, vocês lidam muito melhor com a tecnologia, com a inovação, né? E isso é muito bom, porque isso vai fortalecer o mundo contábil, sabe? Só que o que acontece? Eu percebo que nós contadores, nós não tivemos o desenvolvimento de liderança, de gestão, sabe? De ser um consultor. Essa pegada da gestão contábil para o cliente é de poucos anos para cá. Eu me formei na faculdade em 2004, sabe? Eu não vi gestão contábil na faculdade, eu não vi consultoria contábil na faculdade, sabe? E não sei se hoje tem, mas hoje o mercado ele já tem esse suporte para quem quer. Então, contador que não tem esse perfil hoje tem suporte do mercado para desenvolver suas habilidades de consultor, de gestor, de negociador, de, entre aspas, psicólogo, né? E até por isso é que eu fiz em 2019 a formação de coach de negócio. Sim. Né? Porque eu percebi que como eu não tinha essa habilidade, né, no coach de negócio a gente fala que a gente não escuta o cliente, a gente ausculta. Ausculta é ouvir com o coração, que é diferente de ouvir a pessoa dizer, eu não consigo organizar minha empresa. A minha empresa vive desorganizado, eu não sei levantar os custos da minha empresa, né? Antigamente eu ouvia, até alguns anos atrás, eu ouvia isso e pensava, poxa, ele é desorganizado, ele já é uma pessoa lá desorganizada. Hoje eu já não penso mais isso. Quando alguém diz isso para mim, quando um cliente diz, André, não consigo controlar as minhas finanças, até, né, por tudo que eu venho estudando, eu sei de algumas coisas que eu poderia levar para ele, para que ele tome consciência de onde ele poderia buscar para melhorar aquilo ali, sabe? Então, o contador hoje, ele é, fazendo uma metáfora, o médico da empresa, sabe? E como médico cuida da vida de uma pessoa, né? O contador cuida da vida daquele negócio. Né? Então eu acho que quem acha não tem certeza, né? Então eu penso que nós contadores, a gente primeiro precisa tomar consciência que esse é o nosso papel hoje. Sim. Porque apurar os impostos, a gente tem sistema que faz, né? A gente só tem que ir lá e configurar ele muito bem configurado, porque senão, né? E aí volta a expertise do contador de ir lá configurar bem o sistema para que apure um bom imposto. Um bom imposto não, um imposto correto, né? Agora essa questão de ajudar, de ser, entre aspas, o médico da empresa que vai determinar o sucesso. Gente, o profissional da contabilidade conhece muito, conhece de finanças, conhece de RH, conhece de legislação fiscal, previdenciária, de legalização, a gente conhece muito, entende? A gente só até alguns anos atrás não sabia exatamente como mostrar isso numa linguagem mais de gestão para o nosso cliente, né? E hoje a gente consegue fazer isso, o contador que estuda, que desenvolve as habilidades, consegue trazer isso. Então eu digo que hoje o papel da contabilidade é imprescindível. O sucesso de uma empresa passa por uma boa contabilidade. Mas não a contabilidade tradicional, porque ela já está se extinguindo mesmo, né? Tem que ser uma contabilidade de gestão, né? Que faça a gestão daqueles números, que faça a gestão das pessoas, que faça um bom planejamento. Que faça um bom planejamento, sabe? Porque esse, ao meu ver, né? Especialmente depois da pandemia, sabe? Para mim isso ficou muito claro. Eu já tenho essa percepção há muito tempo, mas depois da pandemia ficou muito claro de que nós somos, entre aspas, os médicos da empresa. Médicos cuidam de vida e nós cuidamos da vida dos negócios dos nossos clientes. Muito bom. E essa evolução constante na contabilidade, eu vejo que tem muitos, você falou que está quase, que as contabilidades, claro, quem não for se inovando vai ficar para trás. E eu vejo muito que, assim, não, essas pessoas mais antigas, assim, que estão na contabilidade, vamos por aí de uns 5 anos para cá,
já não tem essa mesma, já não são todos que têm essa visão, né? Algumas pessoas continuam com a contabilidade tradicional e não inovam para essa parte de consultoria, que eu acho super importante, né? Essa parte agora. Você até comentou que na faculdade a gente não costuma fazer matérias assim. Realmente, eu ainda estou na faculdade, matérias assim não tem. Só que lá na faculdade onde eu estudo, eles ensinam muito isso. Eles ensinam os números, mas eles te ensinam, tipo, a tu fazer um planejamento, uma coisa para poder levantar aquele cliente, sabe? E eu acho interessante que nos próximos anos, acho que tem que ter matérias e coisas assim relacionadas a essa área, para as pessoas poderem se interessar mais também. Porque é muito amplo, tem muitas coisas da contabilidade. E consultoria, essa parte de consultoria, enfim, é algo que é novo. É como você estava falando de gestão, e para as pessoas se aprofundarem mais e para poder ajudar mais as empresas também. Dar um parecer melhor assim. E eu até ousaria dizer para ti o seguinte, que a gente deveria, de alguma forma, ajudar lá nas séries iniciais, despertar nas crianças o empreendedorismo. Não que toda criança que vai passar, né, pelas séries iniciais vai ser um empresário, por exemplo, vai ser. Sim. Mas uma vez a criança acessando, né, esse conhecimento do empreendedorismo, porque o que é o empreendedorismo? É tu olhar fora da caixa. Sim. É tu ver uma oportunidade onde as pessoas estão vendo problema. Por que empresas se criam? Por que são constituídas empresas? Porque eu estou num negócio, eu observo um negócio, vejo que ele está dando certo, mas que tem coisa que poderia ser feito melhor. Aí eu vou lá, abro um negócio, né, semelhante, mas para atuar naquela dor que eu observei que aquele negócio não estava muito bem. Sim. Aí a gente vai lá e abre um outro negócio. E é isso, e tá tudo certo, é assim que funciona mesmo. Então, se a gente desenvolvesse a habilidade, a criatividade, o empreendedorismo da criança, imagine só, sabe, como essa criança ia vir com essa liderança, com essa autoliderança de se desenvolver, de olhar as coisas e ver que faz sentido, que pode melhorar, que pode mudar, que pode inovar, sabe? Mas eu costumo dizer, né, que a criança, na verdade, ela é o centro de tudo, né? Os adultos que hoje comandam o mundo, eles tiveram uma infância, né? Então, a infância que está sendo vista hoje vai ser os adultos que vão dominar o mundo amanhã. Então, se a gente investir na melhor fase da vida, que é a criança, né, mostrando para ela o empreendedorismo, desenvolvendo nela a criatividade, quantos empresários ainda melhores do que são hoje, quantos advogados, quantos dentistas, quantos contadores vão ser ainda melhor do que nós somos hoje. Sim. Né? Então, mas é que tem que ter esse olhar, né? E falta muito isso mesmo, esse interesse até dos órgãos públicos, eu digo assim, né, não só do particular. O particular geralmente já te impulsiona, né, escola particular, Isso, já sim. mais para esse caminho, né? Mas eu acho que dá dos órgãos públicos isso, entendeu? Colocar isso, até porque o nosso país é um país bom para empreendedorismo. É que as pessoas ainda não, tipo, tem muitas microempresas, enfim, tem muitas empresas. Só que as pessoas não olham ainda dessa forma, entendeu? Eu acho que aqui no nosso país tem um potencial muito grande para crescer, muitas empresas inovar, enfim, expandir para outros países. E falta isso um pouco, eu acho, dos órgãos públicos, como eu já tinha falado. Inserir, tipo, hoje a gente tem o IFSC, né? Isso. Que auxilia agora no ensino médio, que foi, assim, um avanço, né? A administração, acho que tem curso técnico da faculdade, será? Tem técnico, tem administração, então isso já foi um avanço. Só que assim, é obrigado a todo mundo, eu não lembro se é todo mundo. Acho que é escolhido, né? Tipo, se tu queres fazer, né? Eu acho que não é? Não sei. E seria interessante matérias mesmo, coisas na aula mesmo, entendeu? Pra já incentivar e esses outros cursos ser uma coisa pra agregar, né? Pra criança ou adolescente, enfim, falar, não, tô gostando disso, quero fazer. Exatamente. Trabalhar no outro período dessa parte, eu acho legal. Teve um trabalho que foi feito numa escola aqui em Ituba há um tempo atrás, que eu achei muito interessante, e que de repente esse projeto que foi feito nessa escola
pode, por exemplo, poderia fazer parte, por que não, da grade curricular da educação municipal ou estadual. O que eles fizeram? Eles levaram vários profissionais, né, contador, advogado, médico, dentista, fisioterapeuta, para que eles compartilhassem, né, fizeram lá um movimento dentro da escola, levar essas pessoas, para que essas pessoas, esses profissionais, contassem um pouco da sua experiência profissional para aqueles adolescentes, que foram adolescentes que ouviram o que eles trouxeram, né? E eu achei isso muito interessante, sabe? Porque é uma forma, né? Olha só, os profissionais foram até a escola falar para o adolescente lá de 15, 17 anos, como ele fazia, como ele atuava na vida profissional dele, e certamente deve ter despertado, no mínimo, curiosidade naqueles adolescentes, e dizer, puxa, parece que essa profissão aqui, eu tive mais afinidade, porque quando a gente tem lá 15, 17 anos, eu já faz tempo que essa idade, né? Vocês me encantam, mas assim, mas ainda assim é uma idade que a gente não sabe direito o que a gente quer, a gente tem mil planos e tudo, então eu achei muito, muito válido esse projeto dessa escola, né? E aí vocês imaginam se isso pudesse ser colocado, por exemplo, né, em um projeto mesmo na escola, assim, anualmente, onde lá na quinta, na sexta série, sabe, fosse levado esse projeto, onde esses profissionais, onde nós, profissionais já formados né, exercendo a vida profissional, fosse lá e levasse numa linguagem acessível daquela criança, né, como que funciona a nossa profissão, né? A gente ia despertar mais cedo o lado profissional, e aí, né, é uma construção, né? É uma construção. Eu acho um projeto muito inteligente dessa escola de levar os profissionais dela. É bem legal, tanto para as séries iniciais quanto para o ensino médio, porque a gente sai do ensino médio, não sabe o que é da vida, né? A maioria das pessoas, tem gente que já fala assim, eu vou ser médico. Aí eu ia ser advogado, mas não quis mais. Aí passei em contabilidade, depois passei no direito, não quis direito, continuei na contabilidade. Mudou totalmente, mas o meu era... E a gente sai com essa dúvida mesmo. E aí chega no último ano, no terceiro ano, tipo, eles começam a levar as crianças em feiras de profissões. Só que daí, tipo, já é o último ano. Ela não vai conseguir decidir assim, não, ela não vai ter certeza. E se ela tiver isso desde sempre, ela vai chegar lá no terceiro ano do ensino médio, ela já vai ter uma base. Uma melhor base, isso. E aí não é o que deu. Eu passei aqui, então eu passei no vestibular para essa, então eu vou ficar por aqui mesmo. Aí não é. Porque se ele foi despertado ao longo da sua trajetória escolar, né, ele não vai chegar na hora do vestibular e, eu passei nesse, eu vou... Não, eu passei nesse, mas não é isso que eu quero. Ele vai se posicionar, porque ele já teve uma educação que, sabe, que abriu a mente dele, né? Então, eu acho que é por aí. E qual a gente tem aqui algumas perguntas sobre a vida profissional. E aqui a gente selecionou uma. Qual é a maior realização que você teve na sua carreira como contadora e coach de coaching, gente, eu sempre penso coaching de negócios até agora, até esse momento, nessa trajetória aí de 30 anos que você falou, né? Ela trabalha já. Ai, meu Deus, eu vou falar de novo. Mas eu já estou trabalhando emocionalmente para ouvir o 30 anos e tá tudo certo, bem resolvido. Bom, o que eu posso dizer da profissão? Gente, a gente vive tanta coisa na nossa profissão contábil. A gente todo dia, assim, esses dias eu estava comentando, né, num grupo de pessoas, estava dizendo, eu trabalho há 30 anos na contabilidade, será que eu já aprendi tudo, né? Eu trouxe isso, né, no grupo. E a gente nunca sabe tudo, né, porque a gente está lidando com contabilidade, é lidar com pessoas. Sim. Ainda assim é lidar com pessoas, a gente lidar com número, mas o número é produzido por pessoas. Logo, eu preciso estar sempre desenvolvendo o meu lado pessoal, né, para ajudar quem produz aqueles números, que são as pessoas, que são os nossos clientes, que são os empresários. Então, assim, nesses 30 anos de trajetória,
sempre eu estou aprendendo alguma coisa. Sempre eu estou aprendendo, sempre eu estou aprendendo. Mas, voltando, e isso é uma das coisas que mais me impacta e é o motivo pelo qual eu estou até hoje na contabilidade. Lembra que eu falei que eu me apaixonei pela contabilidade porque eu vi no olhar do cliente do meu pai a sensação de felicidade, de segurança e de acolhimento por ter sido resolvido o problema dele e ele se sentiu seguro naquele ambiente, né? Porque foi isso que eu vi lá. Quando eu era criança e via aquela imagem, eu não entendia, mas aquela imagem me tocou. Eu não entendia, né? Eu era pequeno, não entendia, mas eu sentia que aquilo ali, que o que o meu pai estava fazendo era uma coisa boa. Que ele estava, sabe, o que ele estava fazendo com as pessoas era uma coisa boa. Que ele estava deixando as pessoas melhores do que vieram. E o pai falava a linguagem dos números de uma forma que aquelas pessoas entendessem, que aqueles empresários entendessem. Então, é isso que eu busco todos os dias quando eu atendo o cliente. Na minha profissão, a minha maior realização na minha profissão é essa. Ainda é a mesma que me motivou e que fez eu me apaixonar pela contabilidade. Eu sou muito eu sou muito observadora, né? Então, assim, então, quando o cliente, até hoje, quando o cliente chega na minha frente, eu olho. E ele nem sabe disso, né? Vou falar isso pra vocês, eles vão ficar sabendo. Mas vou revelar uma coisa aqui que eu nunca revelei, tá? Mas cada pessoa que entra na minha empresa de contabilidade, que senta na minha frente para buscar alguma coisa minha, né? Um conhecimento, uma palavra, um acolhimento, o que for. Quando uma pessoa chega na minha frente, eu marco a fisionomia dela. E quando ela sai, eu marco novamente. Porque cada pessoa que chega perto de mim, para, né, que eu faça algum atendimento, eu recordo dessa imagem que eu vi lá com 15 anos de idade. Eu tenho a mesma sensação, sabe? De fazer com que as pessoas saiam melhor do que entraram. Muito mais orientada, muito mais capacitada, né? Porque eu me formei para isso, então, né, tecnicamente falando, essa base, mas muito mais do que isso, sabe? É fazer com que a pessoa saia dali sabendo que ela foi acolhida, que ela estava num ambiente seguro e que eu dei o meu melhor naquele momento para aquela pessoa, eu dei o meu melhor para ela sair e fazer o melhor dela. Então, pra mim, é a maior realização. A pessoa já sai se sentindo bem, né? E a gente consegue observar isso realmente, né? Essa foi a minha maior realização todos os dias da minha vida. Aquele amor, daquele sentimento, daqueles anos que eu conheci a contabilidade, eu ainda trago até hoje. E eu acho que se um dia eu não tiver isso, aí a contabilidade não vai fazer mais sentido na minha vida. Entende? Porque foi aí que nasceu o amor à contabilidade. Então, se isso um dia não fizer, como a Dai trouxe, né? Essas borboletinhas, porque ainda hoje, com 30 e poucos anos, eu ainda sinto as borboletas. Eu tenho cliente que eram clientes do meu pai. Né, que foi empresas constituídas, por exemplo, tem uma lá, vou falar de uma, que foi constituída em 1974, no ano que eu nasci. E elas estão lá trabalhando com a gente até hoje, né? Cada vez que eu atendo aquele cliente, sabendo da trajetória de vida dele, que ele passou pelas mãos do meu pai, que foi o meu mestre, cada vez que ele chega na minha frente, eu sinto as borboletas. Eu sinto aquele, sabe? E eu sempre me pergunto, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como eu vou falar, para que ele saia daqui melhor do que ele entrou. E eu faço isso com todos os que chegam na minha frente. E é isso que me move, esse é a minha maior realização. Eu acho que é isso que também faz tanto diferencial, porque como a gente, vou comentar aqui uma coisa é que a gente ouve muito falar da forma como você trabalha, como você trabalha bem, dessa parte do coach, falei do coaching de negócios, que é uma coisa nova, e você foi atrás, tipo, mesmo com todos esses anos de carreira, você poderia parar ali e falar assim, não, agora eu vou só tocar o meu escritório e não vou mais.
e você se aperfeiçoou, foi atrás, Sempre buscando novas. E isso aqui é maravilhoso, sabe? Eu acho muito interessante isso. E a gente olha pra você assim, a gente acha novo, né? Ela fala, eu não digo novo, tem que ficando de cara. Sério. Eu comecei muito cedo, né? Que daí, assim, tu apresenta isso, tu traz isso, entendeu? Fico feliz em saber. E é legal, é muito legal mesmo. Que bom. E agora a gente queria que você desse um conselho para alguém que está assistindo a gente hoje e que quer empreender, mas às vezes está com aquele medo, aquela sensação que não vai conseguir. A gente queria que tu desse um conselho que talvez fosse mudar essa pessoa que está lá assistindo e está querendo empreender, já tem algo em mente, mas está com aquela sensação que não vai conseguir. Qual conselho você daria para essa pessoa? Olha, eu teria vários. Uma lista gigante para trazer, mas eu queria trazer que cada momento, né? Cada lugar, cada assunto que a gente trata, cada pessoa que está à nossa volta, a gente pode falar de uma forma diferente, falar a mesma coisa de uma forma diferente. E o que eu sinto que eu deveria trazer para quem acompanha o podcast, que eu quero até abrir um parênteses aqui e dizer, e eu já falei isso para a Dai, né? Que o projeto de vocês, né, Pode Conte, né? Que vocês estão dando voz a muitas empresárias, né? Umas conhecidas, né? Um pouco mais conhecidas, e que podem ser inspiração para outras que querem empreender, né? Ou que estão iniciando a sua vida, né, de empreendedora, né, independente do ramo que atua. Então essa pegada de trazer um pouco quem tem um pouco mais de experiência e de quem está iniciando, essa junção é uma construção muito linda, muito bonita, muito inteligente que vocês estão fazendo. Então, primeiro eu queria parabenizar vocês por esse projeto muito lindo que vocês estão fazendo. E fecha parênteses. Senão a gente se emociona. Eu ia falar outra coisa, mas não vou, porque eu me lembrei de algumas coisas da Dai, então, mas eu não vou falar, senão a gente vai chorar. Bom, mas voltando para a tua pergunta, né, qual seria o conselho que eu daria, né? Eu diria duas coisas. E aí tem gente que diz assim, André, tu é uma romântica empresarial. Eu sou uma romântica empresarial. Mas eu sou mesmo, porque eu sou pisciana, então, né, pisciana é romântica. Então, quer dizer, eu sou, né, não sei se eu falar de mim, né. Mas eu diria duas coisas. A primeira, que pra mim é a base de tudo na vida, é ter coragem, sabe? E se não tem coragem, construa a sua coragem, né? Coragem é a gente agir com o coração, é agir com o que a gente está sentindo, é botar para fora o que a gente está sentindo. Então eu diria, tenha coragem. Se não tem, vai buscar, mas tenha coragem, porque todos que têm coragem têm determinação. Tem determinação, se envolve outras habilidades, outras competências. Tenha coragem, essa é a primeira. E a segunda, tenha bons mentores, sabe? O empreendedor, como eu trouxe anteriormente, né? O empreendedor, ele é o pensar fora da caixa. É olhar num problema, uma oportunidade, ir lá e desenvolver um negócio, né? Pensando em resolver aquele problema. Mas só que se a gente não é bem assessorado, né, tu fez a pergunta, né, como a contabilidade pode ajudar a empresa a crescer. Uma contabilidade dando uma boa assessoria para uma empresa, essa empresa vai longe, sabe? Agora, para quem está iniciando um negócio, para quem está pensando em iniciar, tem que ter bons mentores. E esses mentores não precisa ir lá e pagar eu sou suspeita em falar, né? Eu deveria estar falando ao contrário, mas eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente fala. Não estou dizendo aqui, vai lá e compra cursos, formações, não é isso, sabe? Quem é, por exemplo, na contabilidade, quem é hoje um profissional da contabilidade bem
bem conceituado, porque inovou no seu negócio, porque, quem é? É o fulano, sabe? Então, faz ancoragem, vai lá, vê a história dele, vê como é que ele fez, o que ele faz. Aí de repente alguém pode estar pensando, André, mas ele já está lá em outro nível, ele já está fazendo coisas muito... Mas mesmo as coisas muito grandes que eles estão fazendo, né, assim, o nível deles de organização, de liderança, de tudo, ainda assim a gente consegue extrair. Então faz ancoragem, sabe? Porque sempre a gente pode aprender. Sabe o que eu percebo hoje? Eu percebo que quando inicia no empreendedorismo, quando está pensando, se vê de tudo, as pessoas escutam tudo que é tipo de mentoria, tudo que é tipo de consultoria, todos os que estão aí bombando no Instagram, todo mundo, sabe assim, é um consumismo, sabe, é uma obesidade de conhecimento muito grande e a gente sabe que a gente não retém tudo aquilo ali, sabe? Então a minha dica é, tenha bons mentores daquela área que tu atua, sabe? Vai abrir um negócio de beleza, procura quem são as referências desse mercado na nossa cidade, no país, internacionalmente, vai em busca, sabe? Crie essa linha do tempo, esse histórico e vai atrás. O que eles estão fazendo? Onde eles estão estudando? Quem é que eles seguem? Que tipo de curso eles fazem? Mas eu não posso pagar o mesmo curso que... Ok, mas pode pagar um curso similar, que tem conteúdo similar. Hoje tu paga um curso de 500, amanhã, se tu te desenvolve aqui e aprende isso aqui, tu paga um curso de 1.000, e assim sucessivamente. Agora, esse consumismo desenfreado, principalmente quem está iniciando a sua trajetória empreendedora, eu acho muito arriscado, sabe? Porque assim como na nossa alimentação, se a gente come de tudo de forma desenfreada, a gente tem o resultado na nossa saúde, na vida empresarial é exatamente a mesma coisa. Não dá pra gente comer de tudo, consumir tudo que é tipo de conteúdo, sabe? A gente tem que fazer coragem para quem é melhor que a gente, quem já está em outro patamar, que aí a gente vai conseguir resultado melhor. É bem importante mesmo. A gente sempre acaba comentando sobre esse assunto, sobre procurar uma contabilidade, tirar as dúvidas, não ver se é visível o seu negócio naquele local, porque a contabilidade consegue fazer isso, um bom planejamento tributário, sabe? Então a pessoa deve procurar essa informação antes de chegar, encarar e já abrir algo sem ter uma assessoria, porque a contabilidade é a base de tudo. Vamos puxar a sardinha para o nosso negócio. A contabilidade é a base de tudo. A gente sempre fala, né? Sempre a gente comenta nas nossas entrevistas sobre a contabilidade. A contabilidade é a base, a gente está ali para ajudar, para assessorar, para poder te motivar. Às vezes tu vem com uma ideia, a gente já ajuda fazendo outra ideia, porque a gente é um psicólogo. Exatamente. Assim, e aí eu diria e completaria ainda mais a tua fala dizendo o seguinte, olha só a responsabilidade que nós como profissionais da contabilidade temos, sabe? Porque como a gente tem acesso a muitas informações em todas as áreas, né, trabalhista, RH, legalizações, como a gente tem muito acesso, a gente precisa aprender muito sobre muitas coisas, né? A gente tem um grande poder na nossa mão enquanto profissional da contabilidade, sabe? E poder é uma grande responsabilidade, né? Então a gente precisa ter, né, ser muito ético, muito coerente, né? A gente precisa ser imparcial, a gente precisa mostrar a realidade dos fatos e deixar que o empresário tome a decisão, né? E aí a gente tem a responsabilidade de estar sempre se capacitando, né? Sempre aprendendo, sempre se atualizando, porque como a gente está trazendo, eu falo por mim, né? Eu todos os dias eu tenho a missão de fazer com que as pessoas olhem a contabilidade de uma forma essencial, sabe? Mas eu só vou conseguir mostrar isso para a pessoa se eu realmente estudar, se eu me atualizar, sabe? Se eu estiver sempre inovando, porque senão eu vou estar quebrando aquilo que eu entendo que é a contabilidade, que é essencial para o negócio. Então nós contadores, a gente tem uma grande responsabilidade na mão, sabe? Porque a gente pode fazer a empresa crescer, mas o inverso também é verdadeiro, né? Então a gente tem
uma obrigação, eu digo uma obrigação moral, social e ética junto com a empresa. Não é só uma questão ética, é uma questão moral e social. Nós temos isso com o nosso cliente, sabe? Então a gente precisa estar sempre estudando, sempre estudando. É isso. Bem, Eternos alunos. Eternos alunos. E quem gosta realmente da profissão não para, né? Vai sempre atrás, não adianta. Quando a gente coisas não. Quando a gente gosta, a gente tá sempre inventando alguma coisa, nem que seja um curso, assistindo uma palestra, enfim, fazendo uma aula no YouTube, porque agora é tudo, né, é digital. E também outra coisa, vamos abrir um parênteses, é que eu já ouvi falar assim, pessoas, tá lá, a empresa tem a contabilidade tem o perfil dela montado, compartilha um monte de coisa, um monte de informações, e daí o empresário vai na prática e é outra coisa. E isso acontece muito, né? Tipo, a quantidade de informações que tem nas redes sociais, às vezes tu chega lá e a pessoa não sabe nem explicar o que ela colocou nas redes sociais. Então, essa é uma coisa que eu queria trazer aqui, porque não vai ser todos os contadores, não vai ser todas as contabilidades. É claro, tem muitas que agora estão se especializando, só que não vai ser todos. Então, às vezes, o empresário vai numa contabilidade e ele vai lá e ele não gosta do trabalho e ele se frustra com aquilo e acha que não. Depois ele vai sair falando assim, não, a contabilidade só serve pra isso. O que eles desenvolvem, o que eles falam é tudo uma ilusão. E isso acontece muito. Principalmente agora depois desse negócio do coaching, essa ideia. Do coaching, eu acho que muita gente começou a colocar muitas coisas nas redes sociais. Porque agora eu sou coach, eu sou isso, aquilo. E quando chega na prática, né, tipo, tem pessoas que não se estudam que nem você se aprofundou muito sobre o assunto, entendeu? E as pessoas acabam se frustrando. Já ouvi isso, agora eu vou fazer um parênteses. Eu ouvi isso e queria compartilhar aqui. Não são todos os contadores. Às vezes tu vai numa contabilidade, vai ser de uma forma, e tu vai na outra e tu vai ter a assistência que tu realmente precisa. Então, se vocês irem numa contabilidade e vocês não gostavam, depois vocês tiram as conclusões de vocês. Vocês já viveram aquela situação de, tipo, não sei se vocês já viveram isso, de vocês passar na vitrine de uma loja e ter boas peças, assim, gostar das peças, das roupas que estavam ali na vitrine, e aí vocês vão lá, a gente entra na loja e, e aquela roupa ali que eu vi na vitrine, achei tão bonita, tem um número tal? Não tem. Tem a calça que tá fazendo parte ali do manequim, tem um número tal? Já saiu. Mas volta na semana que vem, ou semana que vem ela vai viajar e vai trazer de volta, né? E aí a gente se frustra, né? Porque a gente olhou uma vitrine bonita, a gente gostou daquela roupa, né? E se identificou e aí aí não tem, aí começam os argumentos, né? Aí começa, não vai vir na semana que vem, o viajante vai vir, ela vai buscar, ou seja, expectativa e realidade, que foi o que tu acabou de trazer, né? E isso acontece em todos os segmentos. Sim. E na profissão contábil não é diferente, né? Eu costumo dizer lá no escritório assim, que, né, quem trabalha comigo já deve ter escutado isso alguma vez. A gente não sabe tudo e a gente não tem que ter vergonha de não saber tudo. Quando um cliente chega na nossa frente e faz uma pergunta e a gente não sabe, a gente não tem que ter vergonha de dizer que não sabe. Como contabilidade, eu não tenho vergonha, eu trabalho 30 anos, vou falar só 30 anos na contabilidade, e quando eu não sei uma coisa, eu digo para ele, olha, eu não sei essa informação. Mas, vírgula, né? Mas eu vou buscar essa informação e tu vai receber essa resposta, né? E aí, o feio não é não saber. O feio é tu não ir atrás. E o que eu vejo com essa fala que tu trouxe é isso, é o não ir atrás. Então vai lá, mostra uma vitrine bonita, ou seja, um Instagram bonito, com, né, material, com matérias e tudo lá, e que faz parte, né, hoje o Instagram é assim, a vitrine das empresas, né, mas só que aí tá incongruente quando a gente chega lá, na prática e a gente vê, né, que não é a mesma coisa. Então isso é expectativa e realidade, né, e assim, é em todo o segmento, porque
a gente está sempre num processo, assim como a gente, enquanto ser humano, as empresas também estão num processo de aprendizado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado na vida empresarial quando isso acontece. Porque existe uma estatística que diz, né, que quando a gente se decepciona numa empresa, quando a gente vai consumir um produto ou um serviço e a gente se decepciona porque a realidade foi diferente da expectativa que foi criada, a gente comenta aquilo ali para no mínimo 7 pessoas. Sim. Da nossa experiência negativa, né? E quando a gente tem uma experiência boa numa empresa, quando a gente vai consumir um produto ou um serviço e a gente consome e tem a expectativa e a realidade são semelhantes, aí a gente comenta com mais 2 ou 3 pessoas. Olha só, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Então eu concordo contigo, eu acho que faz todo sentido e é desafiador. Isso é desafiador, mas é algo que a gente tem que tomar cuidado. É verdade, é bem importante. É porque agora tem muita contabilidade digital também, né? Surgiu muita coisa, assim. E às vezes são pessoas que nem se especializaram tanto. Não tô falando que, né, tem que abrir mesmo, tem que terminar a faculdade, já começar o teu empreendimento e ir atrás, sabe? Só que às vezes eles buscar o conhecimento. só que às vezes é uma vitrine toda, é o que eu enxergo, né? Eu sou muito crítica a isso, eu adoro, sabe como eu sou? É o que eu enxergo. Às vezes a pessoa bota ali, daí eu fico pensando, mas será que se eu ir lá perguntar para ela sobre isso, ela vai saber me responder? É umas coisas que eu me questiono e eu quis trazer aqui, eu acho interessante a gente discutir, principalmente nessa parte da Olha, isso aí pode virar até um negócio de vocês, hein? Pode até virar um negócio. Olha só o que tu tá dizendo. Olha só o que tu tá dizendo. Imagine só se todos os empresários que chegarem aqui na mesa de vocês trazer o trabalho da expectativa e realidade, e depois vocês ir lá no negócio e tudo que a gente está falando aqui, compartilhando com vocês ir lá e ver se realmente isso é realidade. Olha, o ponte vai subir ainda mais nível. Então, André, agora a gente queria saber, eu e a Ana, né, que é a pergunta típica aqui do podcast. É sobre uma frase, um pensamento que você tem, que você queria compartilhar com a gente. Bom, tem uma frase que me segue muito, inclusive, assim, sempre que eu vou fazer uma palestra, um evento em que eu possa, né, que faça sentido colocar aquela frase, que é uma das frases que me guia, né, eu coloco. Mas ela é mais direcionada para a mulher, né? E aí ela diz assim: a mão que balança o berço pode mover o mundo. Então, nós mulheres, né, a gente tem na nossa natureza feminina o poder da maternidade, né? A gente tem isso, né? E a maternidade não é só o fato de gerar o filho, e sim de cuidar do filho, né? Porque tem mães, por exemplo, que vivem a maternidade, mas não porque gerou o filho, mas mesmo assim vivem a maternidade. Então, né? Então, nós mulheres temos isso com a gente, que é a nossa essência, esse lado maternal. E isso é tão forte que quando a gente consegue levar para os nossos negócios, para os negócios em que a gente atua, a gente move o mundo com o nosso negócio. A gente move o mundo das pessoas que consomem o nosso trabalho. Então, a mão que balança o berço pode mover o mundo. É isso. Adorei essa frase. Eu gostei bastante. Tiradora. E aí, amiga, mais alguma coisa para acrescentar? Então, André, a gente gostaria muito de agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Foi, assim, uma conversa muito boa. Bem produtiva, bem As pessoas vão poder tirar bastante coisa desse nosso podcast. E a gente queria te desejar muito sucesso, mais e mais sucessos no seu empreendimento. Mais alguma coisa, né? Agradecer, né, por ter participado, por ter topado desde o início, desde a primeira mensagem que a gente falou, já quis ir. É importante trazer pessoas, assim, como você aqui. Bastante conhecimento. Bastante coisa para as pessoas. E em oportunidades futuras, quem sabe a gente trazer um ao vivo também. Para falar sobre um tema, um assunto. Eu estou aqui à disposição de vocês, né, como eu trouxe, né? Não quero ser redundante, mas assim, o trabalho que vocês estão desenvolvendo realmente, talvez hoje vocês não percebam o que vocês estão impactando, sabe? Mas vocês estão impactando o mundo dos negócios na nossa cidade.
sabe? Colocando aqui na tela pessoas que já estão um certo tempo no mercado e outras que estão iniciando, né? Isso é uma coisa muito, muito importante que vocês estão fazendo. Vocês vão mudar o rumo dos negócios na nossa cidade por estar dando vitrine e voz a muitas empresárias. Então é um trabalho muito bonito. E eu me coloco à disposição porque eu gosto de trabalhar por causas que valem a pena, né? E eu vejo que o Pode Conte é uma causa que vale a pena. Então eu vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigada. A gente vai deixar a rede social aqui da Andrea para vocês ir lá, conhecer a vida dela, seguir a empresa dela, que ela tem uma contabilidade aqui na região, a Servicom. Então, para você que quer seguir a Servicom, conhecer eles postam bastante conteúdo, então vocês podem estar olhando lá. E também para conhecer a Andrea. É isso. Muito obrigada. É isso, gente. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.